Tudo bem, pessoal, a gente vai seguir aqui com a amostragem, né? Vamos conhecer agora os tipos de amostragem, né? Aqueles procedimentos de amostragem, aquelas metodologias ou métodos que estão designados lá nas normas de auditoria. A mais conhecida, mais famosa, é o método chamado de amostragem aleatória, em que a gente vai utilizar números aleatórios, né? Números randômicos, de modo que cada elemento dessa seleção tenha exatamente a mesma chance de ser selecionado. Você livre a qualquer viés. Um exemplo de números aleatórios seria o sorteio de uma loteria. Você tem aquele globo girando com as bolinhas ali, né? A chance de sair o número 1 e sair o número 100 é igualzinha, né? Todas as bolinhas têm o mesmo peso, né? E de repente você não tem aquele viés pessoal. De repente, se você fosse escolher o número, né? De repente você iria selecionar aquele que está na frente ou aquele que está lá no fundo, ou de repente você não selecionaria o número 13 porque dá azar, né? Enfim, coisas assim. Você elimina essa subjetividade com os números randômicos. Você atribui uma forma aleatória de seleção, de modo que qualquer viés pode ser eliminado. Isso pode ser feito com aplicativos de auditoria, tá? Softwares de auditoria, inclusive o próprio Excel, né? Faz essa geração de números aleatórios. O número aleatório é também chamado de número randômico, né? Por isso, nós temos a amostragem aleatória ou a amostragem randômica como sinônimos. A amostragem sistemática ou por intervalo é aquela em que nós teremos um intervalo constante entre cada um dos itens selecionados, tá? Explico, fica fácil. Imagine que cada X aqui é um elemento da nossa população e foi definido que o nosso intervalo é de 5 elementos. Então, uma vez selecionado o primeiro elemento, aqui X vermelhinho, a cada intervalo constante de 5, 1, 2, 3, 4, 5, eu seleciono outro documento dessa população. Então, isso que é a amostragem sistemática ou por intervalo, né? Com base em um intervalo constante, vai sendo selecionado um item. O primeiro item normalmente é definido de forma aleatória, tá? Para que a gente não tenha nenhum tipo de viés. Então, uma vez selecionado de forma aleatória esse item, esse elemento 1 aqui, os demais são selecionados com base nesse intervalo constante de 5 que eu escolhi aqui, tá bom? Bom, nós temos a amostragem casual ao acaso. Olha aqui a nossa seleção, né? O xizinho. A amostragem casual ao ou então ao acaso é aquela sem técnica matemática estruturada conforme a experiência do auditor, tá? Pelo menos isso é o que diz a norma de auditoria. A gente precisa ter cuidado aqui, pessoal, porque quando a gente fala em estatística, né, o termo ao acaso passa uma certa ideia de aleatório, né? De falta de viés, né? Algo que surgiu ali aleatório mesmo, com a mesma chance de ser selecionado. Mas a norma de auditoria define a seleção ao acaso como aquela feita pelo auditor ao acaso, tá? Então ela não tem técnica matemática envolvida aqui, essa seleção ao acaso ou casual, aquela feita pelo auditor. Nós temos a seleção por blocos também, é um método de seleção em que vamos selecionar blocos de itens contíguos. Em auditoria não é muito recomendável, tá? Mas está designada lá nas normas, a gente precisa aprender, mas não é recomendado porque em auditoria, em contabilidade, há muitos itens em sequência, né? É natural que de repente os lançamentos contábeis eles ocorram com certos padrões de sequência, né? De repente começou a folha de pagamento, ó, aí os próximos 50 lançamentos são sobre folha de pagamento. Então você tem sequências que podem reunir características que vão atrapalhar a nossa amostragem, né? Você tem determinados lançamentos que são feitos em determinadas épocas, períodos, né? Tem o dia certinho de pagar o imposto, o dia certinho de pagar aquela conta X, Y. Então, isso pode tirar um pouco da aleatoriedade, né? Que deve ter uma amostragem. Então, a amostragem em bloco
em contabilidade, em auditoria, não é recomendável, mas existe, está previsto lá nas normas de auditoria, né? Seria assim a amostragem em bloco. Ó. Tenho à disposição dos elementos, iria selecionar esse bloco aqui, esse bloco aqui, esse bloco aqui, né? E de repente, nesse bloco aqui, só entraria transações de um tipo, né? E ficariam de fora de outro tipo. E a gente perde um pouquinho aquela representatividade que uma amostra deve ter. Uma amostra deve representar a característica da sua população, né? E aqui pode ficar um pouco tendencioso. A outra amostragem que nós temos descrita é a amostragem por unidade monetária. Nesse tipo de amostragem, nós vamos ter conclusões em valores monetários, tá? A amostragem por unidade monetária, um aspecto interessante dela é que o resultado dela é em valor monetário. A gente vai considerar a população o valor monetário e não o documento em si, por exemplo, tá? Então, se eu tenho uma conta que tem 50 notas fiscais de R$100, eu vou dizer que a população é R$5.000, 50 vezes 100, né? Eu posso considerar a população o valor monetário, que seria uma população de R$5.000, ou, se eu quiser utilizar um outro método de amostragem, eu posso considerar que a população são as 50 notas fiscais, né? Então, veja, eu posso considerar o saldo monetário como a população, basta que eu utilize esse tipo de amostragem aqui, a amostragem por unidade monetária. Se eu tenho uma conta com R$5.000, é como se eu tivesse de população 5.000 moedinhas de R$1. Essa é a minha população. E aí eu vou selecionar dentro essas 5.000 moedinhas de R$1, 2.000, 3.000 moedinhas, né? Portanto, um saldo monetário de 2.000 ou 3.000 reais para fazer a verificação, tá? É uma abordagem um pouquinho diferente. Ao invés de considerar a nota fiscal, eu vou considerar o saldo total dessas notas fiscais na amostragem por unidade monetária. Essa amostragem também é chamada de PPT, proporcional ao tamanho, tá? Bom, a gente classifica a amostragem em estatística e não estatística. Isso aqui é assunto que sempre aparece na prova, né? A amostragem estatística é aquela que vai utilizar uma técnica matemática, né, para apoiar e mensurar os níveis de erro, de confiança, etc. É aquela que usa a lei das probabilidades. E a amostragem não estatística é aquela com base no feeling do auditor, na experiência do auditor, não tem técnica matemática alguma envolvida. Na amostragem estatística, a gente consegue projetar o resultado na população. Na amostragem não estatística, a gente não consegue projetar porque ela não tem uma técnica científica que permita a gente projetar, tá bom? Bom, dentre essas modalidades aí de amostragem que a gente viu, vamos enquadrá-las aqui nessa classificação estatística e não estatística, porque isso cai bastante em prova e eu aproveito para trazer até outro tipo de amostragem também. Olha só, a amostragem aleatória ou randômica é estatística, ela vai usar números aleatórios, tem a mesma chance de seleção para cada item, tem a base matemática legal, é a amostragem estatística. A amostragem sistemática, ela também é estatística, né? A sistemática é aquela que você vai selecionar um item de forma aleatória, né? Com base estatística, e a partir daí você vai selecionar com base no intervalo. A cada intervalo, a gente seleciona um item, né? E tudo isso é mensurado matematicamente também. Então, nós temos a amostragem sistemática. A gente já viu a estratificação, né? A amostragem estratificada, ela é utilizada como um complemento aí das outras amostragens, né? É uma forma de segregar itens em que você tem uma população com itens com grande variabilidade, você reúne esses itens mais homogêneos em estratos para que você possa fazer a amostragem com mais segurança. Então, você pode criar 4, 5, 6, 10 estratos e em cada estrato desse faz uma amostragem aleatória, por exemplo. A amostragem estratificada é classificada como amostragem estatística, tá? E nós temos também a amostragem por conglomerado. Conglomerado, pessoal, não aparece nas normas de auditoria, mas tem aparecido aí em algumas provas, tá? A amostragem por conglomerado é considerada como estatística também. Um conglomerado seria uma gaveta,
é um conglomerado. Um armário é um conglomerado, tá? Seria mais ou menos isso. E as amostragens não estatísticas são aquelas ao acaso, com base no julgamento do auditor, né, com base no feeling, experiência, e em bloco, quando você seleciona blocos contíguos, né, da população. Então, é importante essa classificação porque aparece nas provas. O método para selecionar uma amostra em que o auditor não segue uma técnica estruturada, mas ainda assim evita qualquer tendenciosidade ou previsibilidade consciente, desse modo procura assegurar que todos os itens da população têm uma mesma chance de seleção. É o método de seleção o quê? Vamos lá. Se não tem, não segue técnica estruturada, então eu já sei que é uma amostragem não estatística. E a amostragem não estatística seria a nossa letra A ou a nossa letra B. Aleatória é estatística, sistemática é estatística. Então só pode ser essas duas e dessas duas aquela que eu vou selecionar vou selecionar cadê? O auditor não segue técnica, mas ainda assim evita tendenciosidade. Claro, ele vai procurar evitar, mas a gente não vai ter essa certeza, né? Porque não é uma amostragem estatística, mas ele vai procurar evitar, sim, a tendenciosidade, porque se ele não evitar, né? Se ele simplesmente escolher, eu quero aquele ali, né? Ele está fazendo uma seleção específica, e isso não é amostragem. Ele pretende fazer aqui uma amostragem, né? Selecionar uma amostra, embora sem base científica. Então, toda amostragem nós teremos a expectativa de que todos os itens tenham a mesma chance de seleção, tá? E qual é a diferença, então, aqui entre a letra A e a letra B? É que a letra A, nós temos a seleção dessa amostra, né, de forma individualizada, enquanto nós temos aqui na letra B a seleção de um bloco contíguo de itens, né? Enquanto, ao acaso, eu vou selecionar unidades de amostragem, né? Vários elementos ali da minha população, enquanto na seleção em bloco eu simplesmente pego um bloco contíguo ali, a sequência que vai de 1 a 30 dos elementos, eu pego ali e vou testar. E isso não é muito recomendável em auditoria, porque na contabilidade você tem um certo padrão e disposição de itens, né? Você tem o dia certo para fazer a folha, o dia certo para fazer o pagamento de imposto, então você tende a ter uma subjetividade ali envolvida. Você pode selecionar um bloco que só tem lançamento de folha de pagamento e o resto, né? Então, nós temos aí como resposta a nossa letra A. Ficou faltando aqui a letra E, né? Que ficou omitida, né, pessoal? Mas entrou aqui a letra E também é uma amostragem estatística, né? A amostragem randômica é sinônimo de letra C aqui. A letra E e a letra C são sinônimos, randômica aleatória é a mesma coisa, tá? Só para completar. O auditor utiliza para selecionar amostras um método que consiste na divisão da quantidade de unidades de amostragem na população pelo tamanho da amostra, de modo a estabelecer um intervalo de amostragem. Olha só, pessoal, se tem um intervalo, né? Nós já dá para responder, né? Mas o que é que ele diz aqui? Vamos explicar, ó. Quantidade de unidades de amostragem, então eu tenho 100 itens de população, né? 100 unidades de amostragem. Vou dividir pelo tamanho da amostra, eu quero uma amostra de 10. Então, meu intervalo de amostragem será igual que a 10, tá? Então, eu vou selecionar um item, aí teremos um intervalo de 10, né? Ou de 9, né? Seleciono o outro item. Faço meu intervalo de 10 aqui, seleciono o nosso outro item, né? E assim sucessivamente, né? Vou mantendo esse intervalo aqui de 10 e vou selecionando os meus itens, tá? Que tipo de amostragem que usa um intervalo? É a amostragem por intervalo, que tem um sinônimo, sistemática, né?
A amostragem por unidade monetária é aquela que dá o seu resultado em valor monetário. Ao acaso, aquela que depende do auditor. Aleatória, usando números randômicos, né? Usando a mesma chance, conferindo a mesma chance de seleção. Sistemática por intervalo. E de bloco, aquela que a gente seleciona um bloco contíguo de elementos da população. Nos trabalhos de auditoria, a amostragem consiste na aplicação de procedimentos de auditoria em uma amostra que represente as características gerais da população analisada. Na definição... E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.